Com 40 anos de carreira, mais de 100 livros publicados no Brasil em mais de 18 países, a primeira semana literária contou com a presença da escritora Ana Maria Machado. Após sair do Brasil devido à situação da ditadura militar, como você se encontrou na literatura infanto-juvenil? Na verdade, eu comecei a escrever para criança logo antes de sair, porque eu tinha sido convidada para tentar umas histórias infantis para a revista Recreio, que era uma revista que estava sendo criada em São Paulo, em fim de 69, e eu saí do Brasil em janeiro de 70. Então, quando eu saí, eu já tinha escrito umas 2 histórias e mandado, ainda não tinham sido publicadas, a revista estava em fase do número 0, de fazer e treinar, mas eu estava fazendo isso. E enquanto eu estava no exílio, eu escrevi várias histórias que eu, no momento, nem reparei, mas depois fui vendo que elas tinham a ver com uma situação de exílio. Por exemplo, Corrupaco Papaco, que era uma história de um papagaio que vai ser papagaio de um capitão do navio, vai para muito longe, aí vai para um país muito frio, fica com saudade dos amigos que ele deixou na terra dele, das comidas, das frutas tropicais, do sol, enfim, tudo isso era um pouco o que eu estava sentindo, estava ali. Uma outra história que eu escrevi no exílio também foi Severino Faz Chover, que era uma história sobre um menino nordestino morando num lugar onde não tinha chuva, enfim. Mas eu não tinha consciência de quanto essas histórias estavam impregnadas dessa saudade do Brasil, assim. Depois eu continuei escrevendo nos 3 anos que estavam lá. Depois, no final do exílio, eu já comecei uma outra série de histórias, que é a coleção Mico Maneco, que é para explorar a aquisição da leitura, quer dizer, são histórias muito boas para a fase de alfabetização. Uma coleção de 20 livros com sílabas simples, aos pouquinhos, porque meu filho estava aprendendo a ler em inglês. E eu quis fazer com ele um jogo que ele pudesse ler em português. Então, quando eu voltei, que foi em dezembro de 72, eu fui trabalhar em jornal, porque eu tinha perdido meu emprego na faculdade, mas continuei escrevendo as histórias, que foi um processo natural e normal. Após esse tempo na Europa, a senhora conviveu com Roland Barthes, um grande filósofo e também escritor de um livro Câmara Clara. Como é que foi essa convivência ao lado de um fera desse? Era muito instigante, muito exigente enfim, me apoiou muito, me fez estudar muito. Minha tese foi sobre Guimarães Rosa, que ele não conhecia, então eu apresentei Guimarães Rosa a ele, que ele gostou muito. E eu escrevi sobre o nome próprio, o nome dos personagens na obra do Guimarães Rosa, que é o livro O Recado do Nome, que saiu depois, mas tinha essa questão de ver o significado dos nomes próprios num romance. E ele tinha pesquisado isso na obra do escritor francês Marcel Proust. Então, nós tínhamos muito o que trocar, muita dúvida e informação. E ele me ajudou muitíssimo, era uma pessoa encantadora. Além de vários prêmios internacionais, Ana Maria ocupa a cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Letras. Tive vários prêmios internacionais, eu tenho livros traduzidos em mais de 20 países. Essa semana recebi 2 em chinês, que eu só sei o que era, porque veio uma carta em inglês acompanhando e vi pelas ilustrações, que foram o Raul da Ferrugem Azul e o De Olho nas Penas. Mas, na verdade, foi uma continuação de um trabalho. Eu estou escrevendo há mais de 40 anos. Então, cada vez a gente dá um passo, conquista uma coisa, esbarra num obstáculo, desvia, salta, faz de outra maneira. E as coisas vão se fazendo aos poucos. Nada foi de repente.